Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como vocês sabem, o terrorista italiano da extrema-esquerda Cesare Battisti foi preso na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, por agentes da Interpol, em conjunto com a polícia italiana e com o auxílio de informações da PF do Brasil. Evo Morales, apesar de ser simpático ao terrorista, não quis entrar nessa briga e assim facilitou o seu retorno à Itália, onde agora provavelmente passará o resto de sua vida atrás das grades. Cesare foi acusado pela justiça italiana por matar 4 pessoas, um marechal, um policial, um joalheiro e um açougueiro, e ainda deixou um jovem paraplégico. E mesmo assim esse criminoso ganhou o coração dos nossos esquerdistas, que demonstraram toda a sua compaixão e apoio ao terrorista. É um verdadeiro escândalo o que está acontecendo nesse momento com o escritor e ativista italiano Cesare Battisti. O Cesare teve que fugir do seu país há mais de 30 anos por uma perseguição política, judicial atroz. A questão é que, se o Cesare for extraditado, ele será morto na Itália. Essa é a situação, é isso que está em jogo. Cesare, conte conosco. Cesare, conte conosco. Cesare, conte conosco. A narrativa esquerdista diz que ele sofreu uma perseguição política injusta. Discurso que não é novidade, da mesma forma falam que o Lula é inocente e que foi preso por conta de uma conspiração da CIA com o Sérgio Moro. Mas a verdade é que Battisti foi devidamente condenado por 4 homicídios. E o seu julgamento aconteceu na Itália, um país democrático. Lá ele teve direito à ampla defesa e todos os recursos cabíveis. O ponto que a esquerda se apoia para defender o terrorista é que o julgamento aconteceu à revelia, ou seja, sem a presença do réu. Mas isso se deu porque Battisti havia fugido para a França, fato que apenas reforça sua culpa. A Itália não é uma ditadura e sua extradição não significa que ele será executado, como o Boulos falou no vídeo. Ele apenas cumprirá sua pena, já que se trata de um criminoso sentenciado que passou mais de 30 anos da sua vida fugindo da sua condenação. Bom, mas vamos entender um pouquinho aí da história do terrorista. Cesare pertencia a um grupo chamado Proletários Armados pelo Comunismo. O irônico é que se você pesquisar no Google, a maior parte dos artigos se refere a ele como um ativista político. A imprensa substituiu a palavra terrorista por ativista. E a canalice já começa aí. O sujeito pertencia a um grupo de guerrilheiros armados que causavam desordem social, organizavam atentados à bomba e matavam em nome de uma revolução, em nome de uma mudança drástica de paradigma no sistema político. Se o Battisti é um ativista político, então deveríamos chamar os pertencentes da Al-Qaeda ou do ISIS de ativistas políticos também. Afinal, qual é a diferença? Ativismo político é o que o pessoal do Vem Pra Rua, do MBL fazem. É também o que nós fazemos aqui no YouTube. Agora, a partir do momento que o sujeito pega em armas e atenta contra a sociedade em função de um objetivo, isso não tem outro nome que não seja terrorismo. No Brasil também tivemos inúmeros grupos terroristas. Tivemos a Aliança Libertadora Nacional do Carlos Marighella. Tivemos o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, do Carlos Lamarca. Tivemos o VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, onde a Dilma Rousseff era uma das principais integrantes. Todos esses grupos tinham o objetivo de instaurar uma ditadura comunista aqui no Brasil. Me dá até um mal-estar aí quando eu penso que por mais de 17 anos o nosso país ficou nas mãos
justamente das pessoas que integravam esses grupos. E agora a grande mídia se indigna com o fato do Bolsonaro encher o governo com seus amigos militares, como se não soubessem que foi justamente para isso que votamos nele. Mas voltando aqui para a história do Cesare Battisti. Em 1979 ele foi preso na Itália pelos seus crimes, mas conseguiu fugir em 1981 para a França. Da França ele fugiu para o México e em 1990 voltou para a França, que na época estava aí com um governo de esquerda que lhe ofereceu asilo. Em 2004 essa condição foi revogada e ele teve que fugir para o Brasil, onde foi recebido de braços abertos pelo seu amigo Lula. Depois, o ministro da Justiça do governo petista, o senhor Tarso Genro, o pai da Luciana Genro do PSOL, conseguiu emplacar um status de refugiado político para o terrorista italiano. O curioso é que um pouco antes disso, 2 boxeadores cubanos estavam aqui para o PAN, e eles fugiram da delegação cubana para pedir asilo político ao nosso governo. E o mesmo Tarso Genro, que deu asilo para um assassino condenado, negou para os 2 atletas que não cometeram crime algum. Os 2 boxeadores foram imediatamente extraditados. E sabe-se lá que tipo de represária sofreram quando voltaram aí para Cuba. O ponto é que essa decisão aí do ministro do Lula de não extraditar o condenado italiano acabou gerando uma crise diplomática entre o Brasil e a Itália. E o caso foi parar no STF, que votou a favor aí da extradição. Só que os ministros deixaram a decisão final a cargo do presidente da República. E aí, em 31 de dezembro de 2010, no último dia do seu governo, Lula negou a extradição do seu amiguinho terrorista, que passou a viver tranquilamente no litoral paulista. E só agora, no final do ano passado, o Temer optou por cumprir o novo pedido do governo italiano para extraditá-lo. O problema é que essa notícia aí, que deveria ficar em sigilo para que a PF pudesse capturar o terrorista sem dificuldades, acabou indo parar na imprensa, que fez um baita alarde, o que possibilitou que Battisti, que é um exímio especialista em fuga, fugisse para a Bolívia, expondo também o quanto as nossas fronteiras são desprotegidas. Bom, o fato é que a esquerda sempre apoiou terroristas. Isso não é nenhuma novidade. Não podemos esquecer que um dos fundadores do PSOL é o comunista Achille Lolo, coincidentemente italiano também. Lolo é uma alma iluminada que, antes de ser exilado no Brasil, jogou gasolina por baixo da porta da casa de Mário Mattei, seu adversário político, e ateou fogo enquanto estavam na residência sua mulher e os seus 6 filhos, dos quais 2 morreram queimados. Aí eu te pergunto, afinal, por que esse pessoal da esquerda, que tem família, que leva uma vida aparentemente normal, é capaz de defender esses monstros assassinos, terroristas e até genocidas, como se estivessem aí defendendo alguém que só roubou um pão na padaria por estar com fome? Para isso, primeiro precisamos entender que a mente revolucionária funciona diferente da nossa. Eu já expliquei isso em alguns vídeos aqui do canal, mas vale expor novamente para as pessoas que estão inscritas há pouco tempo. Bom, os comunistas de verdade são indivíduos amorais. Então você primeiro precisa entender a diferença entre imoral e amoral. Imoral é a pessoa que possui um senso de moralidade, ou seja, acredita em um conjunto de valores absolutos que deveriam ser perseguidos, porém ela opta por usar o seu livre-arbítrio para perverter esses valores no ímpeto aí de ganhar alguma vantagem para si. Já o sujeito amoral, ele não possui um parâmetro de valor, ele não acredita em uma verdade absoluta, ele não se norteia por nenhum tipo de código ético tradicionalmente estabelecido. Para ele,
tudo é relativo? Por exemplo, a fidelidade no casamento é uma premissa moral. Só que nem todo mundo é fiel, qualquer um pode trair aí seu cônjuge por algum motivo. Mas nem por isso a fidelidade no casamento passa a ser um valor relativo. Independente do que ocasione aí uma traição, o ato da traição é reprovável em si mesmo. Então, em um caso de imoralidade, determinado sujeito traz a sua esposa sabendo que isso é uma atitude errada, mas resolve trair mesmo assim para satisfazer um desejo seu. No caso de amoralidade, o sujeito casado traz sua esposa com outra mulher, só que ele faz isso com a consciência limpa, crendo que essa atitude não aviltou nenhum tipo de valor, justamente porque o sujeito amoral não se pauta em verdades absolutas que estão acima dele. Ele tem os seus objetivos como medida de valor para todas as coisas. O esquerdista de verdade, veja bem, eu não estou falando aí do idiota útil, não estou falando daquele imbecil que segue o PT em troca de um pão com mortadela, nem daquele seu coleguinha socialista de rede social, mas estou falando dos ideólogos, dos intelectuais da esquerda. Estou falando da alta cúpula dos partidos socialistas. Essas pessoas têm como medida de valor para todas as coisas o ideal revolucionário. A tal sociedade igualitária e perfeita, resultado final do regime socialista. É esse projeto que vai nortear a vida deles. Tudo que contribuir para esse ideal será dotado de valor positivo. O que não contribuir terá valor negativo. Por exemplo, para eles, uma pessoa boa não é aquela que segue o código ético a qual conhecemos, mas sim aquela que contribui mais para a causa revolucionária. E se para isso tal pessoa precisar enganar, roubar e matar, não importa. Ela não deixará de ser boa, visto que todo valor é relativo e a única coisa que é absoluta é a causa revolucionária. É por isso que o cachaceiro de 9 dedos sempre será um santo. É por isso que Cesare Battisti é apenas um ativista político. E é por isso que Adélio, depois de enfiar uma faca nas vísceras do Bolsonaro, mesmo sendo extremamente pobre, logo no outro dia do seu crime, estava sendo defendido pelos melhores advogados criminalistas do país, pagos talvez por indivíduos que acreditam que o único crime que realmente existe é a tentativa de impedi-los de permanecer no poder para concluir seus objetivos escusos. E por hoje é isso aí. Curte o vídeo, deixa